Boa noite a todos e todas. É um prazer estarmos aqui em mais um GC Online. E por sinal é o nosso último GC desse ano, né? A gente esteve durante todo esse ano de 2020 falando sobre o livro de Atos e hoje é o nosso último momento ainda no livro de Atos. Eu quero, antes de começar, poder ter um tempo de oração, orar pela sua vida, orar por nós, pelo fechamento desse ano, né? Pedir a Deus para que nos dê sabedoria diante da palavra dele, em nome de Jesus. Se você puder, de onde você estiver, feche por favor os seus olhos, eu quero poder orar por você e com você. Pai, nós queremos te exaltar, Pai, nessa noite, exaltar o nome do Teu Filho. Antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, Deus. Muito obrigado pela sua bondade, Pai, pela sua fidelidade, Pai, pelo seu amor, Pai, que nos manteve, Pai, ao longo desse ano, Pai. Obrigado, Pai, porque em vários momentos deste ano nós conseguimos perceber a presença do Senhor cuidando de nós, ó Pai, nos mínimos detalhes, Deus. Obrigado pela sua bondade, Pai, pela fidelidade do Senhor que nos persegue, Pai. A minha oração nesse dia, Pai, nesse último dia do ano, é para que tanto eu como os meus irmãos, ó Pai, que estão participando desse GC, sejamos abraçados e fortalecidos pela graça do Senhor, a fim de que continuemos, Deus, a fim de que nós continuemos nessa caminhada, Pai. Obrigado, Pai, porque ao longo desse ano, Pai, um ano muito desafiador para nós, a gente não foi desamparado em tempo algum, Pai. Obrigado, Deus, porque ao longo de cada GC, Pai, de cada um dos nossos encontros, Pai, eram inúmeros testemunhos de pessoas que foram alcançadas, que foram revitalizadas, que foram abraçadas pelo Senhor por meio desse GC Online, Pai. Obrigado, Pai, porque por meio do GC Online, Pai, inúmeros líderes de GC, anfitriões, inúmeros GCs foram abertos, Pai, para a glória do Teu nome. E o nosso desejo é que nesse próximo ano que se inicia, a gente possa continuar nessa caminhada com muita sabedoria, muita simplicidade, muita disposição de falar do Teu amor, de falar, Pai, do Evangelho, das boas novas, né? Em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Nós te adoramos, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda exaltação. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso
nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós confiamos em Ti. Tu és o nosso lugar seguro. E somente em Teus braços nós encontramos descanso. Somente em Teus braços nós somos completos. Jesus, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Jesus, em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E o Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Jesus, em Teus braços é o meu descanso. 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 Eu recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
Amém, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, por ser esse lugar de descanso para nós. Obrigado por ser esse lugar de socorro bem presente. Obrigado, Deus, porque não houve um momento, um instante da nossa vida em que nós tenhamos sido abandonados à nossa própria sorte. Obrigado pela sua fidelidade, pela sua bondade, por tudo que o Senhor fez e vai fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com a gente, como sempre, Raíssa e Tairone, né? E ao longo desse ano, nós conversamos acerca do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós lemos aqui o texto de Atos, foram vários textos desde o início de Atos, né? E estamos agora no final do livro de Atos, né? E o tema da lição de hoje é Deus de detalhes, Deus de detalhes. Para isso, a gente vai ler o texto de Atos 27, a partir do verso 1 ao verso 8. Então, o tema de hoje é Deus de detalhes. Atos 27, do verso 1 ao verso 8. O texto fala assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes lhe suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia, até aí. A gente sabe que o texto de Atos, ele é um relato da formação do que nós conhecemos como igreja, né? Cristo, ele surge no nosso cenário, né? E ele convida homens ao discipulado, a seguirem, né? E os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, além de narrarem, né, esse movimento de Cristo na terra, eles vão narrar também como esses discípulos de Jesus estão se organizando, né? A gente sabe que Lucas, ele escreve essa carta aqui juntamente com o Evangelho, alguém chamado Teófilo, né? E ele está contando a história da formação dessa igreja primitiva, né? Desde o cumprimento da promessa que Deus havia feito de enviar o seu Espírito, né, para que nós fôssemos, para que eles e nós também, mas eles na época, fossem testemunhas, né? Testemunhas de quê? De uma mensagem, testemunhas de Jesus. Então o evangelista Lucas, ele está narrando como que esses primeiros discípulos estão se organizando, né? Eles são salvos por Cristo, colocados dentro de uma organização, e muito orgânica, por sinal, de uma comunidade orgânica, né? Vem sobre eles a perseguição, né? E aí eles entendem o que é ser testemunha, porque testemunhar é isso, né? É você ser um mártir, né? E ele começa a relatar a vida de alguns discípulos que vão desapontando ou que vão despontando naquela época, homens que vão aparecendo. E um desses discípulos é o apóstolo Paulo, né? Que até então é o perseguidor da igreja, é o matador, né? E ele tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco. Ele é chamado ao ministério e aquele que perseguia agora passa a ser perseguido por causa do nome de Jesus. O texto que nós lemos aqui, Paulo inicia a viagem dele em direção a Roma,
né? E ele passa por grandes dificuldades. A gente sabe que Paulo está preso por pregar o evangelho. Nós falamos aqui em vários momentos desse ano que o apóstolo Paulo ele estava sendo perseguido pelos judeus por pregar o evangelho. Então os judeus estavam intentando matar Paulo. Então Paulo recorre à justiça de Roma, do Império, né? E por isso ele vai para lá. O texto vai dizer para nós que durante toda essa viagem, Paulo e os demais irmãos passam por grandes tribulações, são tempestades, né? E tudo, né? Os ventos contrários, né? Literalmente, mas mesmo diante dessas dificuldades, a gente consegue perceber o cuidado de Deus, né? É perceptível esse Deus cuidadoso, como a lição fala hoje sobre esse Deus de detalhes, né? Paulo está indo para Roma para resolver acusações de um crime que ele não cometeu, né? E em meio ao caminho ele se deparou com esse mau tempo que prejudicou o roteiro de sua viagem, fazendo com que ele precisasse se desviar, né? Quase sempre quando acontece isso com a gente, os nossos planos, e se tem um momento pertinente para falar sobre os momentos da vida em que os nossos planos não acontecem conforme nós planejamos, é 2020, né? Que nós planejamos inúmeras coisas e não aconteceram. Então o plano de Paulo e do centurião era que eles fossem por tal rota, né? Mas esse tanto de tribulação e de dificuldade fez com que eles mudassem o roteiro, né? Com essa necessidade de se desviar, fazendo outras rotas, deixando a viagem ainda mais cansativa e mais desgastante, né? Quase sempre quando acontecem algumas coisas que mudam os nossos planos, bate um desespero, bate um desânimo, porque afinal a gente planejou, né? E parece que aqui o apóstolo Paulo percebe essa turbulência toda, percebe essa adversidade, é o melhor termo, né? E muitas vezes nossas escolhas nos levam a situações adversas, mas precisamos entender o propósito de Deus a partir disso, né? Para sabermos como agir. E aí, então, a gente vai falar o que a gente falou durante todo o estudo do livro de Atos, né? O livro de Atos é um relato de homens e mulheres salvos por Jesus, né, que têm na sua vida o Espírito Santo e que nem por isso estão isentos de passar por adversidades, né? Nós perguntamos aqui, né, Raíssa, durante vários momentos, o crente sofre, o cristão sofre? Sofre, passa por dificuldade? Passa por dificuldade. Ele tem os seus planos frustrados? Tem, né? Só que ele precisa entender que no meio desse movimento todo que foge ao seu controle, não fugiu ao controle do Criador, né? Então nós conseguimos perceber que Deus é um Deus de detalhe por além das adversidades. O apóstolo Paulo, ele consegue ter esse discernimento para perceber Deus em momentos bons e em momentos ruins. Nós falamos sobre isso aqui, né? O apóstolo Paulo fala aos filipenses, aos irmãos de Filipe, ele fala que ele sabe viver bem em todas as circunstâncias. Ele sabe viver bem alimentado, na bonança e na fartura, como ele sabe viver bem na falta. É essa disposição de perceber o movimento de Deus ao longo da história que faz com que Paulo, e deveria fazer com que nós não desistíssemos mesmo quando os nossos planos não saem conforme nós pensamos, né? Como que você, Raíssa, se comporta em meio a essas situações de adversidade? Como que a Raíssa, sendo bem humana, como que você se comporta quando as coisas fogem do seu plano, né? E como é que você se comporta? Então, Rafa, quando isso acontece, na verdade, nós humanos sempre temos essa mania, né, de querer governar tudo, de querer traçar rotas. E quando isso foge um pouquinho do nosso controle, a gente já pensa, meu Deus, calma aí, onde é que o senhor está? O que está acontecendo? Vai dar certo? A gente começa a se desesperar. Mas o ideal nesse momento é a gente manter um relacionamento com Deus, porque com esse relacionamento a gente vai entender que o governo dele não falha, que ele não falha e que em tudo existe um propósito. Exatamente. A gente precisa entender, então, que o chamamento para o discipulado é um chamamento que nos arranca dessa superficialidade que molda o nosso caráter de acordo com as circunstâncias, né? O que eu quis dizer aqui foi que a gente precisa entender que uma vez que nós seguimos a Jesus, tudo que acontecer, né, o apóstolo Paulo também fala isso aos romanos, né, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então a gente precisa entender que tudo que está acontecendo diante daqueles que amam a Deus vai cooperar para o propósito do próprio Deus. Então assim,
As adversidades não devem modelar o nosso caráter, a nossa fé, né? Muito pelo contrário, né? Até mesmo essa adversidade, as dificuldades, Tairone, que deveriam nos fortalecer e acreditar ainda mais. Por que nós temos fé? Nós temos fé para dias iguais a esses dias aqui. Do que adiantaria, né, eu dizer assim, eu tenho fé, eu acredito em Deus, se nos momentos em que se torna mais necessário que eu acredite nele, ou que eu professe, ou que meu interior confesse essa fé, eu não coloco essa fé em prática, né? É uma fé que me convida a observar o movimento de Deus, mesmo quando eu estou passando pelos momentos mais difíceis, e eu sei que isso é desafiador. Mas o fato é que o apóstolo Paulo está aqui, preso, né? Os judeus estão pedindo a morte dele, né? Ele está indo para Roma, ele é colocado num navio no meio de um vendaval, de um movimento todo contrário. E falar em contrário, a gente tem muito também essa disposição de desconfiar dos maus tempos, né? Parece que tudo que é mal aos nossos olhos não pode ser enviado por Deus. Mas já pensou que Deus ele envia sim tempestades? Que existem tempestades que Deus envia e que Deus permite, que é justamente para dizer para nós onde é que nós estamos alicerçados, né? Onde que está a minha convicção? Onde que está a sua convicção? Quero fazer para você, Tairone, a mesma pergunta, né? Como que você se comporta em meio às situações de adversidade? Como é que o Tairone se comporta em meio a situações em que ele perde o controle? A primeira coisa que eu tento é não murmurar, né? Porque a tendência é a gente imaginar que não deu certo o que a gente planeja. Mas, entendendo o propósito de Deus, dá para a gente manter a calma, seguir na paz, e é isso. Ok. Né? Como que eu me comporto? E como que eu me comporto? Como que você se comporta? Bem, Tairone falou algo muito especial. Nesse momento de adversidade, eu, Rafael, sendo bem sincero para vocês, eu sou tentado a murmurar, a reclamar, a perguntar onde é que Deus está, onde está Deus, né? Porque parece que as adversidades modelam a nossa fé, ou modelam, né, nos fazem questionar e duvidar do caráter de Deus. Eu acho que é essa convicção que o apóstolo Paulo tinha, né? Eu posso sofrer o que for, eu posso passar por uma tempestade, por ventanias, eu posso ser picado por uma serpente, eles podem querer que está pedindo a minha morte, mas eu sei que Deus governa sobre todas as coisas, eu sei que Ele está no controle de tudo, eu sei que Deus está cuidando. Parece que Paulo, ele é um super-humano. Fala assim, meu Deus do céu, que fé é essa que esse homem tinha, né? Mas o mesmo Cristo que se revelou a Paulo, também se revelou a nós por meio da Escritura e nos convida também a exercer essa fé que nos arranca desse lugar onde a gente é moldado pelas circunstâncias, pelas adversidades, né? E parece que Deus só é Deus se está tudo bem. Não, mas Deus é Deus quando está tudo mal também. Deus é Deus quando os nossos planos não acontecem, né? E tem vários exemplos disso na Bíblia, vários personagens na própria Bíblia que sofreram. Se a gente for entender também por um lado meio humano, a gente percebe que as nações onde tem mais perseguições é a que mais tem surgido novos cristãos. Então, o propósito de Deus nisso a gente percebe nos detalhes, assim como o Paulo, acho que ele percebeu esse detalhe, esse cuidado de Deus, principalmente. Exatamente, exatamente. Então, essa adversidade, seja ela o tempo, né, aqui no texto aqui, é um vendaval, né, seja qual for a adversidade, pode ser uma perseguição, né, são ambientes de dificuldade que parece que surge uma fé genuína, sabe? Não é aquela fé positivista, sabe? Porque hoje a gente tem uma fé que é quase que um pensamento positivo, né? É uma fé mesmo, que mesmo quando a Bíblia fala assim, que Abraão, ele creu contra a esperança. O que é isso, crer contra a esperança? Entendeu? Meio que tudo, mesmo que tudo diga que não, ou que o cenário atual diga, ó, né, o Paulo tinha uma convicção, apesar do cenário atual. Né? Imagina os discípulos, os primeiros discípulos, pelo menos os apóstolos. Eles estão com um homem que fala sobre vida eterna, estão seguindo um homem que realiza sinais, prodígios e maravilhas, um homem que fala sobre um novo tempo, que fala sobre um novo reino. Eles estão seguindo esse homem e esse homem morre.
Imagina só se eles não tivessem uma convicção para permanecer diante das futuras adversidades que surgiriam ali. Então, o apóstolo Paulo, ele não se permite murmurar, sabe? Parece que ele está tão convicto que ele não fica reclamando de Deus. E esse mesmo Deus que permite essa tempestade, que permite esse tempo ruim, que permite as adversidades, é também um Deus que instaura, que institui a calmaria. E se a gente for observar, é nesses momentos de mais adversidades, onde tudo muda, a gente acha que pode estar sozinho, mas é nesses momentos que Deus mais se revela para a gente. E a gente tem que tomar cuidado, às vezes, para não negligenciar a revelação de Deus em meio aos tempos difíceis. Porque às vezes a gente está tão focado no problema, tão focado na adversidade, tão focado no... né? Por exemplo, quando o profeta Jonas, ele está fugindo de Deus, né? Ele está desobedecendo a Deus e começa todo aquele movimento do mar, do tempo ali. Aqueles homens pagãos que estão no navio com Jonas, eles são pagãos, mas o que eles fazem? Cada um consulta o seu Deus. Opa, o que pode estar acontecendo? Né? Eu acho que é isso que a gente não pode perder. Nos momentos de dificuldade, de adversidade, a gente precisa consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Né? Às vezes a gente toma decisão no calor ali do nervosismo e não percebe que, calma, não tome decisão nenhuma. Né? Porque, como a Bíblia mesmo fala, como a palavra mesmo diz, né, é sobre esse choro que dura uma noite toda, mas a alegria vir pela manhã, sobre essa misericórdia que se renova no dia seguinte, a gente só tem que esperar um tempo. Né? Se a gente começar a tomar decisões baseadas nas adversidades, a gente não vai conseguir perceber. Né? Quero perguntar para você que está participando com a gente da sua casa ou de qualquer outro lugar, como que você se comporta em meio às adversidades, em meio às dificuldades? Né? Esse mesmo Deus que permite a viagem turbulenta, ele também causa ou ele torna propício, né, essa calmaria. Nós vemos que em nenhum momento Paulo se desesperou. Você não vê o Paulo desesperado correndo de um lado para o outro. Deus, onde é que o senhor está? A gente não vê isso no texto. Né? A gente não vê isso na vida de Paulo. Né? Além disso, ele transmitiu confiança ao centurião. Tanto que ao chegar na cidade de Sidom, Júlio, que é o centurião, ele permitiu que Paulo fosse ver os seus amigos e pegar os seus pertences. Né? Paulo está tão convicto de que Deus está com ele, que o responsável por se certificar de que Paulo está preso, até libera ele para que ele vá falar com os amigos por causa de uma convicção que ele tinha. Né? Imagina só Paulo desesperado, o desespero dele ia passar para Júlio também, e aí ia comover todo aquele navio de desespero. Né? Então Júlio ele permite que Paulo vá ver os seus amigos e pegar os seus pertences, né? Algo que ele precisasse para a viagem. Vemos, portanto, o cuidado de Deus com Paulo, em que nada lhe faltou. Em todo tempo, o Senhor guardou a Paulo. Em todo momento, Deus guardou Paulo. Né? Na vida de Paulo, existiam momentos em que ele precisou padecer pelo Evangelho. A gente viu em vários momentos Paulo padecendo pelo Evangelho, sofrendo pelo Evangelho. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, talvez no capítulo 5, ele fala assim: ninguém me censure, ninguém me moleste. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Ele não somente vivia uma fé que o fazia testemunhar, como o seu corpo físico testemunhava pelas marcas, pelas prisões, pelas algemas. Tudo isso é adversidade, mas nada disso moldou a fé de Paulo. A fé de Paulo estava estabelecida em uma convicção de que Deus estava governando sobre todas as adversidades. Né? E se Deus governa, Raíssa, sobre a adversidade, logo não é adversidade para nós, porque nós sabemos que no final de tudo vai cooperar para o propósito eterno de Deus. E existe um grande segredo aí, né? É fixar os olhos sempre em Deus, porque a gente tem uma certa tendência de, em meio à adversidade, focar só nos problemas, só naquilo que não deu certo. E o ideal é a gente focar em Deus, porque muitas das vezes ele vai se revelar com um grande milagre. Ali Paulo poderia ter sido solto, mas na verdade, o que aconteceu? O Senhor permitiu, né, que o centurião liberasse Paulo para pegar as coisas dele, para ver os amigos dele. Então, ou seja, o Senhor não se revelou em um grande milagre, mas ele se revelou nos detalhes. E hoje em dia não é diferente. Por isso que os nossos olhos devem estar em todo tempo, em todo momento, focado em Deus. E é engraçado porque por mais que Paulo tenha sofrido tudo isso,
ele não se sentiu abandonado por Deus, né? E é uma coisa que às vezes a gente tem esse desafio de perceber Deus em meio ao sofrimento, né? A grande pergunta que é feita desde os primórdios é: onde Deus está em meio ao sofrimento, né? Como é que pode existir um Deus tão bom e existir sofrimento no mundo, né? A resposta é que uma das respostas é que Deus é bom, eternamente bom, e o sofrimento existe por ocasião da nossa maldade, né? E é bom que existe alguém que consegue nos arrancar, né? Ou dar sentido ao nosso sofrer. Eu acho que é exatamente isso que Paulo percebeu, que o sofrimento dele de alguma forma servia como testemunho do Evangelho, né? A gente precisa entender que essa palavra, quando a promessa que se cumpre ali em Atos 2, né? Quando fala assim, que dar-vos-ei o meu espírito e vocês serão minhas testemunhas, não é testemunhar conforme nós pensamos, é testemunhar com a existência, com a própria vida. Então o apóstolo Paulo, ele não tinha o seu corpo físico como algo valioso, ele estava entregue, abandonado nas mãos de Deus, para que Deus fizesse o que ele quisesse, né? O apóstolo Paulo fala assim também aos irmãos de Filipe, né? Eu já não sei mais se eu quero viver ou se eu quero morrer, né? Mas uma coisa eu sei, se eu viver é para Deus, se eu morrer também é para Deus. Então, essa convicção de que, parece que ele entendeu aquela pergunta que a gente sempre fez quando criança. Por que a gente existe? Né? Eu na catequese fiz essa pergunta, por que eu existo? Né? E aí não tinha muito bem uma resposta formulada, mas depois eu entendi que nós existimos para dar glória a Deus. Como? Conforme Deus quiser. Se Deus quiser que nós glorifiquemos o nome dele por meio do sofrimento, caberá a nós sofrer. Não foi isso que Jesus fez? Ele não glorificou ao Pai a partir do seu sofrer, né? E nem por isso ele sentiu-se abandonado, né? Isso não significou que Deus havia abandonado Paulo, como nós podemos ver nessa viagem. Deus está ali com Paulo, né? A vida do cristão é assim. A gente vai passar por muitas adversidades, por muitas dificuldades, por muita tribulação, né? E qualquer evangelho que diga para você que você não vai passar por tribulação, não é evangelho. O evangelho real nos convida, antes de tudo, à tribulação, né? A coisa mais desafiadora do evangelho é que o evangelho nos convida à tribulação. Por quê? Porque, antes de tudo, ele nos convida a negar a nós mesmos, e isso é muito difícil. Isso nos causa dor, isso nos causa desespero, né? A vida do cristão é uma vida que vai passar por situações difíceis, muitas vezes por questionamento. Nós iremos questionar, né, se haveria mesmo necessidade de passar por isso, né? Será que eu tinha que passar por isso, Deus? Né? Mas precisamos olhar para o propósito e confiar no cuidado de Deus, que Ele nos guarda independente das situações. Né? A vida cristã é um chamamento, e eu gosto muito de repetir isso, né? O princípio da vida cristã, nas palavras de Jesus, é quando ele fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O chamamento para o discipulado é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é sinal de sofrimento. Então, o princípio da caminhada com Jesus não é isso que nós pensamos, não é venha e eu vou te dar isso, venha e far-lhe-ei aquilo. Não, é venha e tome a sua cruz. Né? Mas para todo aquele que toma a sua cruz, existe uma recompensa. O apóstolo Paulo fala isso também aos Romanos, lá no capítulo 8. Eu estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Então, a gente não tem que olhar para aquilo que se vê. A gente tem que olhar para aquilo que é invisível aos olhos, olhar por meio da fé. Então, mais uma vez, o que nós mais perguntamos ao longo desse ano, estudando Atos: o crente sofre? O cristão sofre? Sofre. É sempre por pecado? Não, quase nunca é por pecado. E às vezes no início da nossa caminhada que a gente percebe esse equívoco, né? No início da caminhada, aceitei Jesus ontem, no outro dia já tenho problema, mas eu aceitei Jesus ontem, tinha que estar tudo bem comigo, tinha que estar correndo tudo bem. Parece que é instantâneo, né? Parece instantâneo. Que as coisas vão acontecendo assim: eu aceitei Jesus ontem, então tudo que vai acontecer no meu amanhã deve ser mudado. Né? Não, a verdade é que você pode ter
aberto, né? Você pode ter tido uma inclinação, aceitado a Jesus, né? Mas ainda assim você vai colher o que você plantou, né? Só que, porém, mesmo que às vezes a gente passa por adversidade, por escolhas nossas, essa lição hoje nos encoraja a olhar para as adversidades de uma forma diferente, porque o caráter de Deus não muda e algo que existe na essência dele é bondade. Então, ainda que as nossas escolhas, a gente sempre vai fazer algumas escolhas erradas e ainda que vai vir consequência, o Senhor permanece bom, a essência dele é a bondade. E aí a pergunta que vem ao meu coração aqui de verdade é, você precisa entender? Não, a gente não precisa entender. A gente não precisa entender os caminhos do Senhor, né? A gente sabe que são mais altos, são mais nobres. A gente não precisa entender, a gente precisa permanecer em fé, confiando. Entendeu? Porque a gente fala assim, mas me explica, Deus, o porquê da tribulação, o porquê que eu estou passando por isso. Às vezes, a gente se sente tão superior a um outro grupo qualquer, que a gente fala assim, Deus, mas eu passando por isso? Eu sou teu servo. Sou dizimista, fiel. Assim, Deus, mas eu passando por isso, eu fico imaginando Deus respondendo lá de cima, né, de onde ele estiver, ou daqui do nosso meio, né? Você é a melhor pessoa para poder passar por isso. Você tem tudo que você precisa para poder passar por tempos de dificuldade, sem se sentir abandonado, sem se sentir negligenciado por Deus ou qualquer outra coisa. Uma pergunta para você, Raíssa. Você já passou por algum momento difícil em que você percebeu o cuidado de Deus? Já passei por muitos momentos. Muitos momentos difíceis. Eu lembro que quando eu fui trocar de curso, eu fazia enfermagem. E aí eu peguei e tranquei o curso e decidi sair da enfermagem. Hoje eu faço biomedicina. Porém, nesse momento, foi muito estranho como tudo aconteceu. E começou a vir a chateação, a tristeza. E eu lembro que eu fiquei alguns dias no meu quarto chorando, pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Não era esse o propósito? Porém, ali Deus começou a se revelar nos mínimos detalhes para mim. E hoje eu entendo, esse tempo essa pausa que eu dei, serviu para um propósito, para um crescimento em alguma área, seja ela talvez espiritual, material, serviu para um aprendizado. Então, assim, nesses momentos, o ideal a ser feito é nos aproximarmos de Deus, porque nisso Ele vai se revelar a nós. Amém, amém. Você, Tairone, já passou por algum momento de dificuldade, de adversidade? Todo dia, né? Tem um probleminha para a gente enfrentar, mas eu falo que a tendência é murmurar, sim, é difícil, mas eu já enfrentei momentos assim. E você conseguiu perceber o cuidado de Deus nesses momentos em que você passou por dificuldade? Sim, exato. O cuidado, às vezes eu não entendi naquela hora, né, aquele momento. Mas às vezes nem foi na hora, mas alguns dias, alguns meses, até anos eu percebi que o direcionamento de Deus, a mudança, o caminho que eu tinha traçado, a mudança do caminho, realmente foi para chegar a um lugar. Amém. Então, foi edificante. O Senhor, Ele cuida da gente, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, né? E nada acontece que fuja do controle de Deus. Essa lição de hoje, o propósito dela é justamente mostrar para a gente que existe um Deus que é soberano, todo-poderoso, né? E que se preocupa com os pequenos detalhes, né? Com as mínimas coisas, né? Ele é um Deus detalhista, né? A gente pode ter fé o suficiente para nos aproximarmos de alguém que se preocupa com a nossa história, sabe? E também com a nossa individualidade. Ele me chama de Rafael, você de Raíssa, né? Ele é o mesmo Deus, mas ele interage com a gente de formas diferentes porque ele é um Deus de detalhes e nós somos pessoas distintas, né? Então o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, nada acontece sem que ele esteja no controle, né? O mesmo Deus que cuidou de Paulo e que mesmo em situações de adversidade esteve com ele, cuida de você, cuida de nós, ele cuida de nós, né? Portanto, nós devemos confiar e nos relacionar com ele para desfrutarmos desse cuidado, né? De que forma? A pergunta é de que forma ele cuida de nós? Eu acho que o primeiro cuidado da parte de Deus é que ele se mantém presente. Ele se mantém presente, né? É libertador e é salvação para nós saber que a gente não está sozinho, né? É bom saber que se nós sorrirmos, se a gente estiver alegre, ele está ali.
Se nós chorarmos, Ele está ali. Então, a primeira forma que a gente tem de perceber o cuidado dele é sabendo que Ele está presente. Quando Ele fala assim, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, né? Então, Ele cuida de nós quando Ele se faz presente. Ele cuida de nós quando Ele levanta pessoas para também se fazerem presente na nossa caminhada. É muito bom saber que a gente não está sozinho. E além de Ele se fazer presente, dia após dia, a cada manhã, as misericórdias dele se renovam em nossas vidas. Isso é a prova do cuidado. Exatamente. E às vezes não é só em grandes milagres, mas só de nós estarmos aqui, só de você aí de casa, estar nos assistindo, estarmos respirando, estarmos bem em meio a tudo isso, com saúde, é o cuidado de Deus. A gente pode olhar então para esse ano de 2020 e perceber que Deus cuidou da gente. Ele cuidou de nós em todos os momentos, em todos. Ele cuidou dos nossos familiares, cuidou. Nós estamos aqui vivos, gratos a Deus, porque a nossa vida foi guardada. Existe um propósito ainda para nós nesse plano, nessa terra. E isso revela o cuidado dele, né? É verdade também que talvez você questione ou desconfie do cuidado dele por causa da tribulação, né? Saiba de uma coisa, o caráter de Deus deve estar acima de qualquer questionamento, mesmo que você possa passar por dificuldades que te levem a desconfiar dele. O desafio e o convite dele é: acredite em mim, né? Mesmo que você não entenda todo o processo. A gente não vai entender, né, Raíssa, o processo todo. A gente não vai entender. A gente não tem que entender. A gente precisa ter uma convicção. Deus está cuidando de mim. Eu tenho aqui algumas perguntas que quero fazer para você que está participando com a gente, né? Para que você possa refletir. Será que você tem reconhecido o cuidado de Deus por você? Será que você consegue reconhecer que Deus ele esteve e está cuidando de você? Será que você consegue reconhecer, Raíssa, o cuidado de Deus por você? Com certeza. É uma forma de gratidão isso, né? A gente precisa agradecer, a gente precisa entender isso. E você, Tairone? Eu percebo diariamente. Eu estava até conversando com a Raíssa sobre essa lição. E a gente estava meio que se colocando no lugar de Paulo, né? Imagina eu, Tairone, preso no presídio por um crime que eu não cometi. Eu poderia estar reclamando, pedindo justiça, e eu transmitisse tanta paz, tanta calmaria, que eu fosse liberado para sair na rua, ir lá em casa, ir na padaria, comprar roupa, nada me faltaria. Então, e a gente tem que entender o sofrimento, né? Na verdade, a gente nem poderia estar questionando isso, porque Jesus foi o que mais sofreu. Se o cristão sofre ou não, deveríamos olhar para Jesus. Ele é a maior prova de sofrimento. Nós temos um exemplo, então, de alguém que sofreu, passou por tribulação, não foi abandonado pelo Pai, o Pai esteve presente a todo tempo ali, né? Ele não proferiu murmuração, nem em palavras e nem no seu coração, né? Então, será que você que está participando desse GC com a gente, será que você tem reconhecido o cuidado de Deus por você? Quais as tempestades que você enfrentou em que você percebeu, olha, Deus está cuidando de mim? O que você aprendeu com as adversidades, né? Durante a calmaria, você tem lembrado de Deus? E aí é onde a gente erra também. Porque nos momentos de paz, quase sempre Deus é esquecido. Durante o tempo de calma, de paz, você lembra de Deus? Você reconhece a bondade dele, né? A quem que você recorre quando você tem um problema relativamente pequeno? Aos amigos, parentes, a Deus? A quem? Né? Com que frequência você dá lugar a Deus nas decisões que você precisa tomar? Qual que é a frequência em que você consulta a Deus para tomar decisões, né? E a última pergunta é: será que você tem se comportado como alguém que acredita num Deus de detalhes? Ou você acha que Deus está muito atarefado, preocupado com várias coisas e Ele não está olhando para você, olhando por nós e para nós, né? Deus é um Deus pessoal que se relaciona com a nossa persona, com quem nós somos, com cada um de nós. Ele é o nosso Pai, o nosso Deus, mas Ele é também o meu Deus, o meu Pai. E talvez você, que participou e participa desse GC com a gente, possa estar sucumbindo pela falta de fé
pela falta de acreditar que Deus é um Deus detalhista, que Ele está cuidando dos mínimos detalhes da sua história. Lembra do salmista falando, Raíssa? Ele me viu como substância informe. Deixa eu tentar aqui rapidinho falar sobre esse salmo aqui, porque é exatamente o que o salmista está tentando dizer, que um Deus que detém todo o poder, Ele está preocupado com a menor partícula do nosso ser. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não consigo atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, eu verei que nem trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como dia, pois para Ti trevas são como luz. Olha só, Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. As Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando no secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos, os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes mesmo que algum deles existisse. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. E aí o salmista continua falando sobre esse Deus detalhista, cuidadoso, cuidador. E eu quero poder fazer uma oração por você e dizer para você que se você chegou até esse dia, até dia 31 de dezembro, se você chegou até aqui, é porque você pode testemunhar de um Deus que está cuidando, que esteve cuidando de você, cuidando de nós, né? Deixa eu orar por você. Senhor, nós sabemos que se nós passarmos pelas águas, nós não nos afogaremos. Se passarmos pelo fogo, nós não nos queimaremos. E tudo isso é devido ao Seu cuidado, tudo isso é devido a um Deus detalhista que está cuidando de nós. Nós sabemos, ó Pai, que se chegamos até aqui, até este dia, Pai, é porque o Senhor cuidou e tem cuidado de nós. Por isso nós podemos dizer aqui hoje, obrigado, Pai, pelo Seu cuidado. Obrigado pela Sua fidelidade. Obrigado, Pai, pelo Seu amor que nos alcança sempre, Pai, sempre. Nós queremos dizer, Pai, que nada de adverso, nenhuma tribulação tem o poder de nos afastar dessa convicção de que existe um Deus que cuida de nós. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Que Deus abençoe você. Nosso desejo para você que participou ao longo desse 2020, desse GC com a gente, é que você tenha um 2021 abençoado, né? Ano que vem, nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário. Nós temos um encontro marcado com você. Que Deus te abençoe, se revele a você como um Deus cuidadoso, detalhista, como um Pai de amor. Fique com Deus, um ótimo final de ano e até ano que vem.